No oeste da região montanhosa do Cáucaso há uma nação de história milenar. Orgulhosos cristãos, fascinados pela natureza, com um passado recente conturbado e uma culinária riquíssima. Embarque comigo por um país incrível, a Geórgia. Bom pessoal, hoje nós estamos novamente aqui na Geórgia, na região costeira de Batumi. Eu fiquei hospedado em um apartamento muito bem estruturado por apenas $28 a noite e com vista para o mar. Durante a noite, a cidade, que é cheia desses aspectos futuristas e edifícios modernos, fica sempre acesa, enquanto que de dia podemos ver a beleza da região, apesar do dia nublado e com chuva fraca que presenciei por lá durante o mês de abril. Batumi foi na antiguidade uma cidade dominada pelos gregos na região da Cólquida. Mais detalhes sobre isso eu vou mostrar nos próximos vídeos, mas o importante é saber que, por se tratar de uma zona estratégica e com grande costa no Mar Negro, muitos povos e muitos impérios tiveram o interesse de controlar essa região para facilitar o comércio entre a Europa e a Ásia. Bom dia, queridos companheiros de viagem, bem-vindos a mais um episódio. E aqui, como vocês podem escutar pelo barulho do mar, estamos em Batumi, aqui na costa georgiana, no Mar Negro. Essa que é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Ela tem se tornado uma das cidades mais futuristas que nós temos aqui no Cáucaso, imitando basicamente o que nós temos também em Baku, que eu vou mostrar para vocês também. Mas eu quero, nestes vídeos, durante os dias que eu ficar aqui, trazer esse lado também moderno da Geórgia, que busca investimentos e que tem crescido principalmente pelo capital estrangeiro, principalmente o capital russo. Me acompanhe nesse vídeo, se inscreva no canal e faça parte dessa comunidade de viajantes. Bom, a cidade de Batumi é a segunda maior da Geórgia. Nós temos aqui, segundo os dados oficiais, pouco mais de 170 mil habitantes. Mas olhando o tamanho da cidade, a região metropolitana, eu acredito que tenha mais. Afinal, são muitos prédios, né? Às vezes, talvez isso passe uma falsa impressão, porque como são muitos edifícios com muitos apartamentos, você pensa que tem pessoas morando em todos, e não é o caso, porque aqui acaba sendo também um destino de veraneio ou um local de investimentos, onde as pessoas têm os apartamentos aqui e vêm passar o verão e eles ficam desocupados grande parte do ano. Então há uma população que não é fixa morando aqui. Mas a gente vê que é uma cidade que tem recebido muito investimento, como eu falei para vocês, e os edifícios são muito bonitos. O que é interessante é o aspecto relacionado à imigração russa. Nos últimos meses, principalmente por conta da guerra, você vê inclusive carros com a placa da Rússia. Afinal, a Geórgia faz fronteira com a Rússia, e apesar de todas as divergências e problemas históricos, principalmente os recentes envolvendo a Abkhazia e Ossétia do Sul, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, a gente vê que é um país que tem relações relativamente amistosas por conta das questões financeiras. O que eu acho interessante, vocês sabem que eu já passei por todos os 15 países que eram antes parte da União Soviética. Não consegui mostrar todos ainda para vocês, porque eu tinha essas viagens antes mesmo do canal existir, portanto tenho tentado revisitá-los para mostrar aqui. Mas o meu ponto é o seguinte: eu acho muito interessante essa comparação de imaginar que aqui a Rússia, a Estônia, a Moldávia eram todos partes do mesmo país, e hoje tem um presente tão diferente, né? Uma vida tão diferente. Não só do aspecto político, se a gente for olhar aí a Estônia, Letônia, Lituânia, plenas democracias, muito liberais, integradas à União Europeia, e temos um Turcomenistão, que é uma ditadura super fechada, por exemplo, mas também do aspecto arquitetônico. Se a gente for pensar que grande parte dessas cidades tinha aquele construtivismo, aquele brutalismo soviético que ainda é presente aqui em alguns bairros, mas ao mesmo tempo
em 30 anos eles conseguiram também construir uma metrópole bem moderna, com esses prédios futuristas, algo que você vê no Azerbaijão também, vê na Rússia, na nova parte de Moscou, enfim. Mas a comparação é muito interessante porque não é tanto tempo assim se nós pensarmos no aspecto histórico. 30 anos muitas vezes não é muito relevante dentro de vários períodos da história, mas para esse momento fez muita diferença. Então, não sei se vocês perceberam, mas toda a orla aqui da praia é bastante ampla, bonita, tem restaurantes, mas a praia em si é de pedra, de cascalho, diferente das praias de areia bonitas que a gente tem no Brasil, em algumas partes de Portugal e outras localidades pelo mundo. Mas você pode até pensar, isso não seria um problema, não seria uma coisa que afastaria os turistas? Se você pensar que no ponto alto aqui do turismo, no verão, quando tá 40 graus, 35 graus, com um monte de russos e outras nacionalidades, gente meio bêbada, não faz diferença nenhuma. E aí qualquer canto perto do mar acaba sendo disputadíssimo, como eu já pude ver em outras localidades da Europa também, onde as praias são de cascalho. Então é algo que pode parecer diferente, difícil pra gente que está acostumado com essas praias tão bonitas, de areia tão fina, mas pro resto das pessoas, onde o inverno é tão rigoroso, o verão é aproveitado, seja onde for. Batumi então ficou situada historicamente nas margens dos grandes impérios, entre eles os persas, romanos, bizantinos, árabes, mongóis, turcos e russos, cada um deles deixando elementos relevantes aqui e em cidades vizinhas, seja na arquitetura, seja até mesmo na cultura. Ao longo dos últimos 200 anos, a cidade também se tornou uma região de grande importância industrial, sendo a indústria de alimentos e a construção naval as mais importantes, com destaque também para o crescimento expressivo do turismo nos últimos anos. Inclusive, Batumi é uma cidade queridinha dos nômades digitais que, por conta desse clima mais ameno, a proximidade com o mar e o baixo custo de vida, atrai jovens do mundo inteiro para morar aqui temporariamente. Por ter uma posição privilegiada aqui no Mar Negro, a cidade de Batumi sempre foi um porto muito importante e ficou sempre em disputa dos diversos povos. Mas para trazer essa história complexa e comprida mais para o contexto recente, vamos falar que os otomanos tiveram controle sobre Batumi por um grande tempo, tentaram islamizar a população, depois isso foi revertido, afinal os georgianos, como eu já falei para vocês, são um povo orgulho de suas raízes cristãs, né? Até mesmo sendo um dos primeiros povos a adotar o cristianismo juntamente com os armenos. E nós temos então que depois, em uma das batalhas entre os russos e os turcos, e foram várias ao longo da história, lá para 1887 os russos anexam também essa região da Adjara, né? Que é a região onde temos Batumi. Começam até aqui um dos seus principais portos. Uma das coisas interessantes que ainda na época czarista, o futuro ditador Joseph Stalin, que era georgiano, acabou vivendo aqui na cidade de Batumi, onde ele ajudou a promover greves no período pré-revolução russa de 1917. Depois temos, obviamente, essa parte sendo parte da União Soviética. Obviamente que tem, durante esse período, várias confusões que os britânicos tomam conta, depois os turcos querem de volta, mas no final os bolcheviques tomam conta da região por completo, e aí nós temos a presença aqui dos russos até 91, quando a Geórgia consegue a sua independência. Essa região da Adjara também declarou uma sua dependência aqui, atuando de fato como uma entidade independente, mas de jure fazendo parte da Geórgia, não tendo um conflito armado como as outras regiões. Mas hoje é um dos lugares que mais recebe investimento dentro da Geórgia, exemplo de grandes edifícios, tanto históricos que foram reformados,
como vocês podem ver aqui, quanto edifícios modernos que estão sendo sempre construídos. Na era soviética, a cidade e a região costeira da Adiara foi um dos destinos favoritos da elite russa, algo que não mudou muito até hoje, como eu pude observar. O russo, a língua russa, é amplamente falada em todos os cantos, muitos russos trabalham e vivem aqui e muito do comércio também tem tudo escrito em russo, exatamente para atingir esse público-alvo. Essa forte influência russa pode ser traçada desde 1878, quando a cidade foi anexada pelo Império Russo após o Tratado de San Stefano com os turcos otomanos. A arquitetura da cidade é muito bonita, com vários estilos diferentes, sejam eles mais antigos, mais clássicos e até mesmo mais modernos e contemporâneos. Muitos funcionam como prédios públicos e administrativos e tantos outros como comércio comum e outras lojas menores. A gente percebe que o forte investimento que começou a ser feito nessa cidade nos últimos anos é algo contínuo e eu pessoalmente acredito que tem tudo para continuar crescendo e se desenvolvendo bastante. No centro de Batumi, nós vemos várias praças que foram renovadas ao longo dos últimos anos, com muitos restaurantes, muitos barzinhos e também comércio para mexer com esse setor do turismo e fazer com que mais dinheiro seja movimentado dentro da Geórgia. Esse país que ainda é pequeno desse aspecto e na economia regional do Cáucaso não representa muita coisa, mas que sempre tem se tornado um país relevante durante esse período de mudanças que tem acontecido rapidamente. Aqui, sendo um país cristão, igrejas também estão espalhadas por todos os lugares, lembrando que a Geórgia segue essa vertente mais ortodoxa, que se assemelha bastante àquela que já mostrei para vocês em várias cidades da Rússia. De qualquer maneira, andar pelas cidades da Geórgia é algo bastante seguro e você consegue encontrar cantos ainda mais interessantes e escondidos, saindo um pouco do trajeto turístico tradicional. Então, uma coisa que vocês sempre vão perceber por aqui na Geórgia, caso visitem, e também olhando sempre nas imagens, né, que há referências à União Europeia, há bandeiras da União Europeia. Essa daqui eu acho que é da Comunidade Europeia, a primeira, né, uma bandeira antiga, não é da União Europeia em si, mas sempre há essa menção porque eles gostariam de entrar, afinal a Geórgia é um candidato para se tornar um membro da União Europeia, mas por todas essas questões territoriais e também geográficas, né, estando perto da Turquia, estando perto da Rússia, é algo que não faz com que o país seja um candidato muito forte, apesar dos aspectos culturais, das reformas políticas que eles estão realizando. As dificuldades vão além da própria política, elas vão falar a respeito da geografia. Afinal, a Geórgia seria um país isolado, não teria contato com nenhum outro país da União Europeia, não sendo uma ilha, né? Porque nós temos o Chipre, temos a Irlanda, Malta, que são parte da União Europeia sendo ilhas, mas o caso é um pouco diferente. Bom, e a cidade é um pouco maluca nesse aspecto arquitetônico. Você vê aqui, ó, umas torres com algumas influências claras otomanas. Você vê esses prédios super modernos que daqui a pouco vão ficar acesos. Você tem aqueles blocos soviéticos atrás, uma arquitetura mais clássica também lá no meio. Então é uma cidade bem diferente nesse aspecto e que a gente gosta sempre de explorar, apesar de ficar um pouco confuso, confesso para vocês. É uma cidade que acredito que no verão tenha outra vida, outra cara, né? Aqui lembrando que esse vídeo está sendo gravado no final do mês de abril, portanto não está muito frio, mas ainda não está quente o suficiente para que você possa ir à praia. Bom, eu subi aqui essa torre bonita, mas que estava abandonada, com muitos dejetos aqui dentro no caminho, mas pelo menos a vista é bonita. Você consegue ver não só o mar, né, e parte desse
desses piers espalhados, parte do porto, obviamente, que é muito importante para a história da cidade, mas a cidade antiga e os novos empreendimentos imobiliários que estão sendo construídos num estilo mais moderno. Realmente é uma cidade confusa nesse aspecto arquitetônico, por tantas misturas de influências, por tantas questões econômicas, mas é interessante de você visitar. Eu não poderia deixar de provar os deliciosos Khinkali georgianos, feito com massa e recheios variados, sendo o mais tradicional deles com carne bem temperada e saborosa. Uma porção com 5 desses te deixa muito satisfeito e custa menos de R$30. Essa é uma iguaria que você vai encontrar em quase todos os restaurantes em toda a Geórgia. Infelizmente, nesse primeiro dia pela cidade não dei muita sorte com o clima, nublado e frio para um dia de abril. Mas como vocês vão ver nos próximos vídeos dessa série, essa região com sol fica ainda mais linda e explica o porquê de tantos turistas quererem conhecer essa região ou até mesmo o interesse de muitos jovens e outros adultos de quererem viver aqui por algum tempo. Continue acompanhando e prestigiando esse canal, assista às playlists nas dezenas de países que já passei, deixando sempre os seus comentários. Vamos juntos rumo aos 100 mil inscritos. Conto com cada um de vocês para realizar esse sonho.